Olá, irmãos. Bom dia. Isaías, capítulo 55. E o versículo 8 e 9 diz assim: Pois os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que a Bíblia quer dizer quando fala que os pensamentos de Deus são mais elevados? É claro que o texto aqui fala diretamente, mas antes de Deus dizer, porque são poucos os textos que nós vemos Deus falando na primeira pessoa. Muitas vezes nós vemos os profetas descrevendo o que Deus falou, o que Deus quer ou o que Deus queria, como Deus iria agir ou como Deus vai agir. Mas aqui, assim como na narrativa do dilúvio, que tem uma parte bem grande na qual Deus fala a Noé, e também na história da criação e redenção, enfim, nós vemos Deus falando: os meus pensamentos não são os seus. O que Deus está querendo dizer com isso? Que Ele nos rejeitou? Que Ele não se identifica conosco? Que Ele não aceita o que nós queremos? Que Ele nos abandonou? É isso? Que o que nós pensamos não importa? Claro que não. O que Deus está querendo dizer aqui, longe de mim querer decifrar a mente de Deus, porque essa é uma pergunta muito ampla. Existem muitas respostas e a verdade é que muitas delas podem estar corretas. Mas a grande realidade aqui também é que quando Deus fala que não são, significa apenas que são diferentes, mas que se complementam. Você entendeu? Que não são antagônicos muitas vezes, mas que são o melhor. Não é que é melhor do que você pensou, é melhor do que qualquer um tenha pensado. Pense em alguém que te ama muito. Pensou? Pensa de novo. Quem é? O pensamento de Deus é melhor. Você entendeu? Não é melhor do que essa pessoa. É melhor do que qualquer pessoa. Olha a comparação que Deus faz. Céu e terra. O que significa? Que a terra não é importante? Só o céu? Não. O céu e a terra coexistem. Fazem cada um o seu papel. No entanto, a questão celeste, curiosamente, é mais complexa do que as coisas deste mundo aqui. Curiosamente, muitas pessoas, por não entender os corpos celestes, ainda pensam que nós vivemos numa terra plana. No entanto, nós sabemos que além de viver numa terra esférica, nós vivemos. Muitas dessas imagens dos corpos celestes muitas vezes são difíceis de entender. A olho nu, numa observação comum, as pessoas se enganam.
Antigamente, por exemplo, as pessoas pensavam que o Sol apenas se movia e que a Terra ficava parada. Por quê? Porque o ponto de observação era terrestre. Você entende? No entanto, com uma observação mais apurada, agindo como um observador fora do planeta, replicando os mesmos tipos de fenômenos, foi visto que quem se move, na verdade, somos nós. Interessante, não é mesmo? É o planeta Terra. O que Deus está dizendo é o seguinte: meu filho, minha filha, eu não estou no mesmo ciclo que você. Eu sempre existi. E Deus não diz isso querendo ser superior. Deus não diz isso querendo humilhar os seus filhos. Não. Ele diz isso para provar que Ele tem todo o poder. Para provar que Ele não foi pego de surpresa por nada. Mas é claro, Ele não pode simplesmente arrancar o controle da sua vida e fazer o que Ele quiser. Ele tem que ter a sua permissão. É claro que dia menos dia nós tiramos de Deus a autonomia da nossa vida. E nós queremos que seja feito do nosso jeito. Depois nós corremos para Deus e perguntamos o que está acontecendo. E chega um momento em que, mesmo entregando a vida a Deus, nós não entendemos o que está acontecendo. Você imagina você viajar daqui até o Japão, por exemplo. Você vai passar por lugares que você simplesmente nunca viu. Até você que me ouve, que talvez já saiu do Brasil, dependendo da viagem que vai fazer, seja de balão, avião, navio, ou mesclado, ou seja, um pouco de avião, um pouco de carro, um pouco de barco, até você vai percorrer lugares que nunca viu. E nessa estrada, muitas vezes, nós podemos até imaginar que estamos perdidos se alguém estiver nos levando. Muitas vezes vamos pensar até que alguma coisa deu errado. Mas como a nossa existência é um lapso, é um simples momento, como a Bíblia diz, nós voamos, nós passamos. O sofrimento muitas vezes faz nós pensarmos que vai ser eterno o momento difícil que estamos passando. Quando o Salmo 23, por exemplo, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Não temer não significa que não vai haver perguntas. Não significa que não vai haver questionamentos. José do Egito, com certeza ele perguntou a Deus por que ele tinha dado aqueles sonhos para ele, se a vida dele agora passava por um filme de terror. Moisés, ele tinha ouvido o tempo todo que Deus o iria chamar para ser o escolhido. E agora, ele estava no deserto e já tinha esquecido de tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo perguntava a Deus por quê? Por que tinha acontecido? Gideão, ele estava lá, malhando trigo num lugar onde é que era para prensar uvas, escondido, e perguntava por que Deus nos deixou dessa forma. Tanto que quando Jesus apareceu, que é o anjo do Senhor, ele disse: se Deus está conosco, por que nós estamos vivendo desse jeito? E Jesus diz: o Senhor é contigo, homem valente. Essa é a palavra de Deus para você e para mim hoje. Não importa se você não está vendo a luz. Não importa
se você não está enxergando o caminho. Não importa se você já pensou em desistir muitas vezes, em voltar. Porque muitas vezes é isso que nos vem à mente. Eu conheço o caminho para voltar. O caminho daqui para frente eu não conheço. Por que eu vou continuar se eu nem sei o que vai acontecer? Nós temos medo, não é? Do desconhecido. Mas se você olhar com atenção, você vai ver quem está contigo. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Confie em Deus. Os pensamentos dele não são seus. E sobretudo, como já diz o texto, os pensamentos dele são mais altos. E ele diz, assim como a terra é distante do céu, não é? Ou seja, Deus está vendo do alto, meu amigo. Deus está vendo do alto, minha amiga, minha irmã e meu irmão. Ele está olhando do alto. Ele sabe exatamente onde você vai chegar. E é claro, é a mão dele que vai te levar. É por isso que o próprio Deus também diz no livro de Isaías: eu te sustento com a minha destra fiel. Confie em mim. Apenas confie em mim. Depois, você não vai precisar de explicação, porque o final da sua história, você vai entender tudo. Apenas confie em mim. José do Egito precisou de explicação? Não, não é mesmo? Moisés precisou de explicação? Claro que não. Gideão precisou de explicação? Claro que não. Então confie, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Para começar, nos pensamentos de Deus não existe derrota, não existe impossíveis, só existe o milagre. O impossível, na verdade, é possível, porque Ele pode tudo para ajudar você. Um bom dia para você, ou uma boa tarde, boa noite, e que Deus te abençoe.